Boa tarde, boa noite. Começa agora um curso completo de Python no canal Computação 2.0. Não esqueça de clicar no sininho, porque toda semana teremos vídeos novos. E compartilhe com seus amigos. Antes da gente começar a programar, vamos falar de algo importantíssimo na programação, que é a definição de variáveis. Para nós entendermos melhor o que é uma variável, vamos fazer uma analogia entre um documento e uma pasta onde eu vou guardar esse documento. O documento para mim é o dado que eu quero armazenar. E a pasta é a minha variável, ou seja, eu vou armazenar o meu documento na minha pasta. No computador, nós temos essa representação. Eu tenho meu programa fonte, que é o programa que eu escrevo. Vamos supor que eu tenho um valor lá, x igual a 10. E eu tenho a memória do computador, que está representada aqui. A memória do computador é formada por endereços hexadecimais, que aqui eu numerei de 1 até 8 para facilitar o entendimento. Cada endereço desse representa ou indica um endereço de memória do seu computador. E nesse espaço de memória é onde os dados são armazenados. A variável, na verdade, é uma abstração ao endereço de memória, porque é muito mais fácil a gente guardar e a gente trabalhar com uma variável do que com um endereço de memória com um número enorme. Então, para isso que a gente usa as variáveis. Para associar um valor a uma variável, a gente utiliza uma instrução que em programação a gente chama de atribuição. Aqui no Python, a atribuição é um igual, ou seja, eu não estou usando aqui como na matemática dizendo que x é igual a 10. Eu estou dizendo que a variável x armazena na memória o valor 10. Falaremos dos tipos de dados que nós podemos representar no Python. Inicialmente eu vou apresentar dois tipos básicos para vocês. No decorrer das aulas nós falaremos de outros tipos. Então vamos lá. Eu tenho os tipos numéricos e os tipos cadeia de caracteres. Numéricos, nós temos duas representações. Os inteiros, por exemplo, o número 24, e os reais de ponto flutuante, por exemplo, 32.458. Aqui nós devemos ter uma atenção. Por que não é 32,458? Porque no Python e em todas as linguagens de programação, o que diferencia a parte fracionária do número é ponto, que segue o padrão americano e não vírgula como um brasileiro, ok? E nós temos a cadeia de caracteres, que é uma sequência de letras. Também nós podemos ter uma subtipo de cadeia de caracteres, que é o que a gente chama de caractere, que é uma letra só. Então esses são os dois tipos que por hora nós vamos trabalhar. Para a gente programar nesse curso, a gente vai usar um ambiente de programação chamado Google Colab. Você vem no seu navegador, digita Colab. O Google Colab é esse primeiro link que aparece, https://colabresearch.google.com. Para você usar ele, você precisa apenas ter uma conta da Google. Está aqui.
Eu vou criar aqui, ele é um notebook, ele roda o Python dentro do servidor da Google. Então vamos lá. Isso aqui é a área de código, tá? Para rodar o meu código, eu aperto essa setinha, ok? Para eu, como é o comentário em Python? Comentário é a cerquilha, tá? Também conhecida como Shift 3. Bom, como o Python é uma linguagem dinamicamente tipada, ele vai avaliar o valor que você atribuiu à sua variável e, dependendo desse valor, ele vai criar aquela variável daquele tipo. Por exemplo, x igual é atribuição, 10. Aqui eu estou dizendo que x, a variável x, que é o endereço de memória, está valendo 10. Que 10 é esse? Inteiro, porque 10. Se eu quisesse uma variável do tipo float, eu colocaria 10.5. E se eu quiser, por exemplo, uma cadeia de caracteres, eu vou pôr entre aspas. Ok? Então aqui eu tenho um inteiro, aqui eu tenho um float e aqui eu tenho uma cadeia de caracteres. Muito bem. Para eu imprimir o valor na tela, eu vou usar o comandinho print. E eu coloco a variável que eu quero imprimir. Print a variável que eu vou imprimir. Print a variável que eu vou imprimir. E para eu rodar, eu venho aqui nesse botãozinho, clico. Ele vai conectar na Google e vai executar. Tá aqui, ó. Impressos 10. As três variáveis. Se eu quiser, vamos supor, por uma mensagem junto com a variável, eu posso pôr entre aspas, aqui, variável do tipo inteiro, 2 pontos, vou dar um espaço, vírgula. Então sempre o sinal de vírgula é a concatenação dentro do print. Mesma coisa aqui, variável do tipo float, vírgula, o y, a variável. E a mesma coisa aqui, variável do tipo cadeia de caracteres, entre aspas, string, 2 pontos, fecha aspas, vírgula. Se eu rodar, tá aí, ó, bonitinho. Só que devemos ter um cuidado com Python, porque, por exemplo, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Se eu der um print x, né? O que acontece? Acontece que nesse momento o x é uma variável inteira. Quando eu faço isso, o x se tornou uma variável cadeia de caracteres. Então, vamos imprimir aqui, print. Olha só, um pouquinho, x é inteiro. Print x é string. Certo? Mas dentro de um programa, como que eu vou descobrir isso? Porque assim é fácil, é um programinha muito simples. Mas como que eu vou descobrir isso? O Python tem uma função que faz isso, que é o type. Então vamos tirar isso daqui.
vamos tirar isso daqui, vamos pôr um type, vírgula, type x, vírgula, type. Você sempre tem que colocar a variável que você quer analisar entre parênteses do type, que é uma função. O que o type vai fazer? Nesse momento do programa, ele vai avaliar essa variável e vai te responder que tipo de variável é. Olha lá. 10 é inteiro. Agora, 10 aqui é uma string. Agora, vamos fazer mais um teste aqui. Vamos pôr aqui 10.45. Opa, esqueci de pôr o 10. Aí. Olha lá. 10 aqui é inteiro. A partir que eu atualizo o valor da variável x, olha só, 10 é float. Então, essa é a nossa aula de introdução a variáveis. Na próxima aula, nós vamos ver operadores aritméticos, para a gente fazer cálculos com as nossas variáveis. Te espero lá, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Compartilhe esse vídeo, dê um joinha para ajudar o canal, se inscreva, porque as aulas são atualizadas semanalmente. E eu te vejo na próxima aula. Até lá!